Algumas coisas nós nos preparamos mais, porque carece de uma atenção maior. Outras coisas nós nos preparamos de uma forma básica, porque não carece de tanta atenção. Mas de uma forma direta ou indireta, nós nos preparamos para aquilo que nós consideramos importante. E a volta de Cristo é aquilo que deve ser para nós o mais importante para nossas vidas. E sabendo que a volta de Cristo ela é importante para a igreja, nós como igreja precisamos nos preparar para isso, porque nós não nascemos preparados. Nós vivemos uma vida progressiva, nós caminhando sempre buscando melhorar dia após dia, segundo aquilo que a palavra de Deus nos orienta. E por essa razão o Espírito Santo de Deus por esses dias tem ministrado ao meu coração para poder compartilhar com os irmãos uma série de mensagens baseado na verdade como um ensino para os irmãos. Porque o pastor de uma igreja, ele não deve estar preocupado em pregar bonito, em falar bonito, em fazer a igreja pular, rodopiar, mas a preocupação do vosso pastor deve ser para que nós possamos juntos estarmos com o Senhor na eternidade, se assim Ele vier buscar nós ainda hoje, E essa é a minha preocupação, porque assim como o Espírito ministra ao meu coração, eu devo ministrar a vocês, por mais que às vezes nós humanamente dizemos não temos um retorno uns dos outros, mas nós precisamos ensinar. E eu quero tratar com os irmãos até mesmo essa mensagem como um pré-início sobre o ensino que eu quero trazer para os irmãos do início do ano que vem sobre escatologia bíblica. Essa série de mensagens vai dar o início para tratarmos desse assunto no ano que vem. Mas antes, põe a mão no seu coração. Põe a mão no seu coração assim, põe a mão aí no coração e fala assim comigo: Senhor Jesus, ministra na minha vida nesta noite. Eu quero ouvir a tua voz, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 3. Hoje eu quero trazer uma introdução sobre este assunto, mas este assunto ele é muito importante porque por mais que passe despercebido sobre o sinal da vinda de Jesus, sobre o assunto que nós vamos tratar hoje, ele é um dos sinais de que Jesus breve virá. Porque quando nós tratamos sobre os sinais da vinda de Jesus, nós acostumamos olhar para a natureza, para o que acontece na Ásia, no Ocidente, a respeito das guerras, a respeito das perseguições aos cristãos. Existem diversos pontos importantes que nos mostra que Jesus está por vir. A Bíblia ela é recheada, ela não só trata sobre guerra e rumores de guerra, sobre terremotos, sobre tempestades, sobre doenças. Ela também adverte sobre diversos pontos. E o apóstolo Paulo, um servo do Senhor, ele cria que Jesus poderia voltar antes mesmo que ele visse a morte. E você pode ver isso nas suas cartas, nas entrelinhas, porque aqui ele está orientando o jovem
pastor Timóteo, a poder conviver com as pessoas e saber que a forma que o mundo estava caminhando eram os sinais de que em breve o Senhor voltaria. E aí no versículo de número 1 nos diz assim: sabe porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Algumas traduções vai dizer penosos, difíceis, terríveis. Então observa que o apóstolo Paulo está falando de algo que aconteceria nos últimos dias, e entra como um sinal de que é os últimos dias. Mas eu quero me atever um pouco neste versículo, e você pode assim meditar na sua casa os versículos seguintes, porque nós vamos tratar neste texto até o versículo 5, mas hoje eu quero me prender um pouco no versículo de número 1. Estar próximo do fim, amados irmãos, nos exige um esforço ainda maior, porque todos nós nos preparamos para algo, como eu disse a princípio. Por exemplo, uma mulher que ela é gestante e ela vai gerar uma criança, não se compara o seu sofrimento de 9 meses com 1 mês de gravidez. Você pode observar que quando a mulher ela sem a notícia de que está grávida, ela se alegra e se alegra muito, principalmente aquelas iniciantes que está começando, mas mal sabe ela o processo de transformação que ela irá passar, e que esse processo que o seu corpo irá passar de transformação vai gerar nela sofrimento, vai gerar nela dores, e é um processo doloroso. E quando está próximo do fim, era o momento que ela mais sofre. E eu estou fazendo esse paralelo porque o apóstolo Paulo ele diz que nos últimos dias viria tempos trabalhosos, mas eu quero, e na maioria das traduções vai dizer dias difíceis. Tudo que aquilo que está perto do fim, um projeto que nós fazemos, vai exigir de nós um esforço maior, principalmente quando está perto do fim, quando você está para alcançar o seu propósito. Parece que em nós aflora ansiedade, preocupação, tira sono. Alguns comem mais, outros comem menos, e o corpo sofre, o psicológico sofre. Por quê? Porque está próximo do fim. Todas as coisas é assim. A garantia da estabilidade de uma família para um casal vai exigir um sacrifício também. E tudo que se fala de sacrifício fala de renúncia, fala de dor, fala de sofrimento. Porque se nós aqui formos perguntar para aqueles que trabalham dia após dia, alguns vão até dizer: pastor, eu gosto de trabalhar. Gosta, mas na maioria dos dias você, se pudesse, você ficaria na cama. E aí, para você não ficar na cama, você precisa renunciar àquele momento para você trabalhar, porque exige uma responsabilidade. Responsabilidade exige sacrifício. E sacrifício fala de dor, de renúncia, de sofrimento. E para ter uma vida estabilizada familiarmente dizendo, exige sacrifício. Para um jovem garantir o seu futuro, quando ele se formar um homem, uma mulher, formar a sua família, nos dias em que nós vivemos, vai exigir um sacrifício dele maior nos estudos, se ele realmente quer um futuro diferenciado.
Nós sacrificamos por estas coisas porque o fim delas é o que nos traz a inspiração. A mulher, quando está gestante, o que inspira ela a permanecer na sua gravidez e lutar contra a dor, contra o sofrimento, contra aquela transformação que o seu corpo passa, é a criança que ela está esperando. Tudo nos gera uma inspiração. Ninguém vai se sacrificar, irmão Hélito, se não tiver algo que inspire. Nós acordamos para trabalhar todas as manhãs, e isso nos gera sacrifício. Acordamos cedo, outros trabalham a noite inteira, porque o que inspira é uma estabilidade financeira familiar. Eu preciso cuidar do meu lar, eu preciso cuidar da minha família. Então o que me inspira a acordar pelas manhãs é o meu propósito, o meu objetivo com a minha família. O que inspira um jovem a se sacrificar nos estudos é a garantia de um bom futuro. Então observa que algo precisa nos inspirar para que nós possamos dizer: vale a pena o sacrifício, vale a pena a dor, vale a pena as noites mal dormidas, vale a pena as vezes que eu tive ansiedades, preocupações. Isso nós dizemos porque algo nos inspirou, algo nos chamou a atenção para que nós pudéssemos não desistir no meio do caminho, por mais que nós pensamos em desistir. Qual das mulheres que aqui estão, que já são mães, no meio da gestação, falou: não quero ser mãe nunca mais. Aí foi lá e fez mais um, né? Por quê? Porque o gozo de pegar uma criança no colo é maior do que a dor que passou. Porque no momento em que uma mulher pega a criança no colo, ela esquece do sofrimento que há menos de 1 minuto, 5 minutos ela estava sofrendo. Porque o prazer da criança no colo superou todos os 9 meses de sofrimento. Tudo que é bom vai exigir sacrifício da nossa parte, amados irmãos. E aí eu estou trazendo no contexto do primeiro versículo, que quando o apóstolo Paulo fala de dias penosos, dias difíceis, dias trabalhosos, e algumas traduções vai dizer dias terríveis. Quando o apóstolo Paulo está dizendo isso, ele está querendo não desanimar você, mas ele está querendo te mostrar que existe uma razão, e não desmotivar você, porque a sua inspiração de continuar firme nos dias difíceis tem que ser maior do que o momento difícil que nós passamos por sermos cristãos. Permanecer cristão ter uma vida na igreja vai exigir sacrifício de nós. Quem aqui não exige, não pensa, muitas vezes já pensou: ó, eu não quero mais saber de ser crente, eu vou cuidar da minha casa, da minha vida, da minha família. E voltar a permanecer, por mais que nós pronunciamos isso, exige um sacrifício, e exige sacrifício e renúncia todos os dias. Agora, o que é que nos inspira a continuar sendo cristãos e continuar vindo à igreja? É isso que você precisa se perguntar, porque os dias difíceis estão aí, amados irmãos. E se nós não nos perguntar o que nos motiva a estar aqui todos os cultos, se nós não sabemos a razão que nos traz a estar neste lugar, e assim, não é ser hipócrita, responder de uma forma sincera, olhar para dentro de você e dizer: o que me traz a estar na igreja? O que me inspira a permanecer na igreja, mesmo diante das lutas que eu passo por ser cristão? Mesmo diante das lutas que eu passo por servir a Jesus? Se eu perguntar aqui para a igreja, eu sei que num sentido geral,
vão dizer porque eu quero estar com Cristo na eternidade. É isso, não é? Mas às vezes não é isso que está nos motivando a vir na igreja. E aí a minha preocupação é essa, porque essa deve ser a sua inspiração, essa deve ser a sua razão de não desistir, de não abrir mão. Por quê? Porque essa é uma certeza que um dia nós vamos estar com Cristo. Agora eu vim na igreja porque o meu esposo ainda não é crente. Eu vim na igreja porque o meu filho ainda não é crente, porque a minha esposa não é crente, porque alguém que eu quero está enfermo, eu quero a cura. Isso não é algo certeiro. O que é certo é que Jesus virá. E a minha inspiração de estar aqui não pode ser outra maior a não ser estar preparado para me encontrar com Jesus na eternidade. Que aqui no decorrer do tempo, até que Jesus volte, Ele vai salvar a família? Vai. Ele vai salvar o cônjuge? Vai. Ele vai salvar filho? Vai. Ele vai curar enfermos? Vai. Mas essa não pode ser a sua maior motivação, porque a qualquer momento você pode se frustrar com o seu cônjuge, você pode se frustrar com o seu filho, você pode se frustrar com a enfermidade. E se você não estiver preso, inspirado pela volta de Cristo, a frustração vai te tirar da presença de Deus, porque os dias difíceis estão aí. Os dias difíceis estão diante de nós, e nós estamos vivendo esses últimos dias. Nós estamos vivendo, eu como pastor, não estou dizendo biblicamente, mas eu não acredito que eu vou ver o Isaac casar. Eu acredito que Jesus volta antes de o Isaac casar. Isso é um pensamento meu, pessoal. Eu creio que Jesus pode voltar a qualquer momento. E crente que Jesus pode voltar a qualquer momento, eu não posso parar minhas atividades de pai, minhas atividades de um funcionário de uma empresa, minhas atividades de pastor. Continua, mas a minha maior inspiração de levantar todas as manhãs é: eu preciso estar preparado, porque o meu Senhor a qualquer momento vai voltar. Porque, como eu disse, não é todas as manhãs que eu estou motivado para acordar para trabalhar. Não é todos os dias que eu estou inspirado como pai. Não é todos os dias que eu estou inspirado como esposo. Não é todos os dias que eu estou inspirado como um cristão. Mas todos os dias eu preciso estar inspirado para aguardar a vinda do meu mestre. Nós precisamos entender isso, porque o apóstolo Paulo orienta ao jovem Timóteo: Timóteo, nos últimos dias virão dias difíceis, dias penosos, dias que vai exigir no individual de cada um de nós. Porque esse evangelho, irmão, de que é tudo oba-oba, tudo é bom, tudo é mil maravilha, para com isso. Quanto mais próximo chegar a vinda de Jesus, mais você vai sofrer como uma mulher sofre a dores de parto. Esse é o evangelho, essa é a verdade. Só que tem uma garantia na eternidade: lá não haverá mais choro, lá não haverá mais ranger de dentes, lá não haverá mais tristeza, lá não haverá mais angústia. Você estará diante dele. O apóstolo Paulo nos diz em Romanos, que ele diz assim: eu tenho por certo que a glória em que está para se manifestar em mim não pode se comparar. Ou seja, na verdade assim, o sofrimento não se compara em que a glória em que há de se manifestar ou se revelar a nós. Nada nessa terra se compara à eternidade. O apóstolo Paulo, que ele escreve na primeira carta, que ele escreve aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Essa é uma promessa eterna, não é uma promessa terrena.
Já vi muitas pessoas usar esse versículo para uma promessa terrena, não tem nada a ver com a terrena. Ele diz assim, ó: o que os olhos não viram é a eternidade, o que os ouvidos não ouviu e jamais subiu ao coração do homem é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Porque tudo que está na terra, o Salomão disse, nada é novo, tudo é repetitivo, tudo que a pessoa passa, alguém já passou. Ele fala isso em Eclesiastes. Então o versículo 9 do capítulo 2, da primeira carta que ele escreve aos Coríntios é: eterno, que os olhos não viram, na eternidade ninguém nunca viu. O apóstolo Paulo fala: eu conheço um homem, se dentro do corpo ou fora do corpo eu não sei, mas que foi levado até o terceiro céu e viu coisas inefáveis, que ao homem não lhe cabe dizer-lhe, porque ninguém compreenderia. Então vale a pena o sacrifício. Assim como nós sacrificamos para viver nessa terra e não desistir dos projetos que nós temos, como pai, como cônjuge, como família, como pessoa no individual, vale a pena você não desistir da eternidade. Mas os dias difíceis estão aí. O sacrifício, amados irmãos, que vai gerar, porque falando de dia difícil, está falando de sacrifício. Pastor, estou passando uma dificuldade. Eu entendo que você está vivendo uma vida que precisa, está exigindo de você um sacrifício. Todos nós que aqui estamos já viemos para a igreja não querendo vir, mas veio como? Se sacrificando, renunciando à sua própria vida. O sacrifício deve fazer parte da vida do cristão. Caso ao contrário, nós não estamos caminhando para a eternidade. Nós vivemos em um dia, amados irmãos, que ninguém mais quer passar por sacrifício nenhum. Falar de sofrimento, falar de peso, falar de carga, me evita, por favor. Nem liga para mim. Tudo que é possível de você evitar de sofrimento é bom. Mas existe aquele sofrimento, aquele sacrifício que é inevitável, que vai acontecer simplesmente, sabe por quê? Porque você reconheceu Jesus como seu único e suficiente Salvador. Eu não estou aqui para mentir para você. Servo de Jesus sofre, e sofre todos os dias. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas capítulo 9, abre para nós, Jesus. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas capítulo 9, vai nos mostrar que o nosso sacrifício é diário. Versículo 23. Pega o paninho aqui para mim, fazer um favor, diaconisa, está aqui em cima da mesa aí. Agradeço. Em seguida dizia a todos: se alguém quer vir após mim. Primeiro, esse vir após mim não é vir do meu lado, não é ir na frente. Após mim é vir atrás. Ele está convidando quem quer, não é obrigado. Quer vir atrás de mim? Vem, é uma opção sua. Só tem uma opção. Você quer vir após mim? Tem uma carguinha aqui para você levar. Por que ele fala após, irmão Elton? Porque quem vai do lado toma decisão junto. Quando um casal anda, eu já vi o Elton andando com a Madalena na rua, é mãozinha dada aqui, um do lado do outro e vai indo. Por quê? Porque os dois decidem junto. Vamos virar? Conversa, se comunica. Quem vai na frente, irmão Elton, não consulta quem está atrás, toma a direção e faz o que quer. Quem está atrás tem que seguir. Agora, quem está atrás não tem opção de falar. É uma opção de seguir. Eu escolhi seguir a Cristo. Quem quiser, é uma opção, ele não está obrigando. Vir após mim, o que ele tem que fazer? Primeiro, negue-se a si mesmo. E negar-se a si mesmo é um sacrifício. Fala não para você, fala não para suas vontades, fala não para os seus achismos, fala não para os seus pensamentos. Primeira coisa, quer seguir a Jesus?
fala não para você mesmo. Negue-se a si mesmo. Isso gera sacrifício. Sabe esse não para si mesmo? É você não querer orar, mas você vai falar, eu vou orar mesmo não querendo. É dizer não para si mesmo. É não querer vir para a igreja. Eu vou para a igreja mesmo não querendo. É dizer não para si mesmo. É um erro, amados irmãos, quando às vezes nós ouvimos pessoas dizer: se eu não estiver animado para ir para a igreja, eu não vou não, porque se eu for, não vai ser bom. Você nunca vai aprender a dizer não para você mesmo. Você nunca vai ter um domínio sobre a sua vida. Negar-se a si mesmo. Agora observe, tome cada dia, ou tome uma vez por ano. Uma vez por ano é muito, né? Uma vez por mês. Não, a cada 6 meses. Toma a cada 6 meses, irmão Hérito. É muito ainda, vamos diminuir. Uma vez por mês, toma uma vez por mês. Não é muito. Uma vez por semana. Não, é todos os dias. Tome cada dia o quê? A sua bênção. Tome cada dia o quê? A sua vitória. A sua chave. A resposta da sua oração. Tome a cada dia a sua cruz. Todos os dias, quando você acorda, tem uma cruz ali do lado para você carregar. Quer seguir a mim? Primeiro nega-se. Depois tem uma cruzinha aqui para você, filho. Leva ela todos os dias. Aí você pode vir atrás de mim. Tem muita pessoa que está achando que está seguindo Jesus, deitado numa rede, irmão Hélio, sendo levado numa carruagem. Jesus, eu estou atrás do Senhor, mas está lá um monte de escravo levando ele nas costas. Sabe esse quem é esse? Ora por mim, jejua por mim, fala para Deus de mim, faz isso por mim, e não faz nada para Jesus. Não quer negar-se a si mesmo, e acha que está seguindo a Jesus. Está seguindo outro aí. Pode ser o Jesus lá da mesa do som, mas o Jesus da eternidade você não está seguindo não, né, Jesus? O Jesus lá da mesa do som lá você pode seguir de qualquer jeito. Agora o da eternidade, irmão, você tem que negar e tomar uma cruz. Versículo de número 24: pois quem quiser salvar a sua vida, todos nós estamos aqui porque queremos salvar a nossa vida. Você deve perder a sua vida. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Esse perder não é fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que estou seguindo. E isso vai exigir sacrifício, e é todos os dias. Todos os dias, irmãos. Você acha que, vou ser sincero, você acha que é todo culto que eu quero estar na igreja? Eu vou ser sincero, a maioria dos cultos eu quero ficar em casa. E eu sei que eu não estou sozinho não, viu? Estou sozinho? A maioria do culto eu quero ficar em casa. A maioria das vezes eu não quero levantar para orar. Eu não quero orar. Só que a Bíblia me orienta, amados irmãos. Se eu quero seguir a Cristo, se eu quero ser salvo, a minha vida é vida de renúncia, é vida de sacrifício. E não é do meu jeito, não é do jeito do pastor, não é do jeito da igreja de movimento bíblico, é do jeito do mestre, do Senhor, dos reis dos reis. Mas aí você vai falar para a pessoa: irmão, ora um pouco mais, jejum um pouco mais, vem no culto de ensino, vem na escola dominical, sacrifica, vem. Deus me conhece, pastor. Conhece mesmo. Conhece e sabe que você não está renunciando você mesmo, não está perdendo a sua vida. Perder a vida é os meus sonhos, os meus projetos não serem prioridade. A minha prioridade tem que estar com Cristo na eternidade. Minha prioridade não é os meus filhos, minha prioridade não é minha esposa, minha prioridade é Cristo.
Se a minha prioridade for Cristo, eu vou ser um bom pai, eu vou ser um bom esposo, eu vou ser um bom amigo, eu vou ser um bom cristão, eu vou ser um bom pastor. Agora, quando Cristo for por último, a eternidade for por último, eu vou viver uma vida de frustração. Tem um monte de cristão frustrado, tem um monte de crente que está na igreja ano, entrando e saindo, e vive uma vida de frustração. Por quê? Porque não se sacrifica, não se renuncia, não exige de você. Versículo continua: mas quem perder a sua vida por amor de mim, Jesus está dizendo isso, esse a salvará. Perder a Cristo por amor a Ele, perder a vida por amor de Cristo. Que não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Não é, amado, só citar os versículos, não é só ler a Bíblia, não é só os versículos, não, é trazer para a nossa vida, é inserir esse sacrifício bíblico em nós. Porque no ensino que eu trouxe há uns tempos atrás, eu falei um pouco sobre o crente inútil. Existem 3, 4 textos que mostram que existem pessoas que estão na terra inutilmente. O que é ser um cristão inútil? É achar que Deus aceita ele do jeito que ele está vivendo. Deus só aceita nós do jeito que Ele deixou registrado. Para ser aceito na eternidade, tem que ser do jeito dEle, tem que ser do jeito que a Bíblia diz. Para morar na eternidade tem que ser do jeito dEle. Eu vou lá na casa do irmão Hélito lá, e lá faço o que eu quero na sua casa, irmão Hélito? Ou tem que ser do seu jeito lá? Mas eu sou pastor, mas a casa é sua. Aí a pessoa acha que vai para a casa de Cristo na eternidade do jeito que ela quer. Não vai. É Jesus está dizendo, irmão. Dias penosos, dias difíceis, exige sacrifício. Muitas vezes nós nos colocamos como coitadinhos. Estou sofrendo, está difícil. Glorifica a Deus por isso, irmão, porque está no caminho certo. Breve Jesus virá para nos levar para estar com Ele na eternidade, e lá o sofrimento vai cessar. Ah, pastor, não vale a pena, então eu vou desistir. Só que existe um sofrimento eterno. A Bíblia diz que lá haverá choro e ranger de dentes, aonde a traça corrói, os vermes come, e a pessoa, a carne não morre. A hora foi embora. Semana que vem nós continuamos. Mas eu estou na introdução do versículo de número 1, trazendo para você que nós vivemos os últimos dias dessa terra. E o Espírito Santo está me conduzindo a trazer, a iniciar hoje a respeito deste ensino. E depois nós vamos entrar em escatologia. Por quê? Porque Jesus, Ele quer nos levar com Ele para a eternidade, e Ele quer preparar a sua igreja. Estejamos preparados. Renuncia mais, irmão. Pastor, estou sacrificando. Se você consegue sacrificar mais um pouco, se sacrifica mais um pouco. Tudo que for para a glória de Deus, se sacrifica mais um pouco. Porque uma coisa eu te garanto: se você se sacrificar por causa de mim, você vai se arrepender. Porque eu não posso dar retorno para você. Mas se você se sacrificar por Cristo, você não vai se arrepender nunca. Existem pessoas que se sacrificou tanto por um casamento, que não é errado se sacrificar, e hoje está sozinho, depressivo. Sacrificou tanto por um filho, o filho frustrou. Sacrificou tanto pela uma vida, e a vida frustrou. A pessoa perdeu o sentido da vida. Mas o dia que essa pessoa se sacrificou por Cristo, eu fui essa pessoa, irmão. Quando eu era jovem, adolescente, me sacrifiquei tanto para ter uma vida que eu queria, e o sacrifício me frustrou por causa de uma namorada. Eu fui para as drogas, fui para a sarjeta,
fui humilhado, levei colonhada de traficante. Mas o dia que eu conhecer a Jesus, o dia que Jesus se apresentou para mim, ó, você quer seguir, eu posso mudar a sua vida, mas primeiro negue-se a si mesmo, tome uma cruz e segue-me. E ele garantiu que a cruz que eu iria carregar com ele era menos pesada da humilhação que eu sofria no mundo das drogas. E hoje eu estou aqui dizendo: Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Eu creio, irmão, que Jesus voltar, eu vou para a glória. Jesus pode voltar hoje, eu vou estar com Ele na eternidade. Porque eu sei que eu faço as coisas não querendo fazer, mas eu faço porque é para o reino dEle, é para a glória dEle. A minha natureza não quer, a minha carne não quer, mas não importa a minha carne, porque um dia essa carne será transformada e eu vou estar com Ele na eternidade. Nos últimos tempos verá dias difíceis, dias penosos, dias trabalhosos, e nós precisamos estar preparados para isso. Amém? O que te inspira? Pode tirar, Jesus. O que te inspira a vir à igreja? É isso que eu quero que você leve para sua casa nessa noite. Reflita sobre isso nessa noite, quando você estiver na sua casa. O que está te inspirando a permanecer a ser cristão?